São todos bem-vindos. Nós vamos ouvir agora o prelúdio, preparar os nossos corações em oração e logo após eu, pastor Diego Lopes, um dos futuros pastores aqui da igreja, a partir desse dia, começarei com a leitura do Salmo 134. Vamos ouvir o prelúdio. Sejam todos bem-vindos. Louvado seja Deus pela sua presença aqui nesta noite. Salmo 134, da palavra do Senhor. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Oremos. Pai, muito obrigado por esse tempo em que nós celebramos a vida de uma igreja. São 65 anos para a tua glória, 65 anos de tua fidelidade. Também, ó Deus, a vida da Margem Sul, da Igreja Batista da Margem Sul, que juntos agora, as duas igrejas juntas agora celebram com muita alegria o que Deus tem feito em nossas igrejas. Louvado seja o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso somos muito gratos. E oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos cantar o hino Exultai, a Deus demos glória com grande fervor. Seu Filho bendito por nosso
Em um instante, por favor, cumprimenta o teu irmão que está aqui nesta tarde. Diga para ele, seja bem-vindo, que Deus abençoe a tua vida nesta tarde. Que seja um tempo de bênção e de ação de graça. Os irmãos podem se assentar por um instante. Estamos muito felizes e muito gratos por esse dia tão alegre, em que a graça de Deus é tangível em nossas vidas. Nós celebramos junto com a Igreja Evangélica Sendo Feijó 65 anos. Também temos esse momento que gostaríamos de lembrar da história da Igreja Batista da Margem Sul. Então teremos dois momentos em que a história será lembrada, tanto de uma igreja quanto de outra, e logo após, os membros das duas igrejas vão ler o pacto da igreja pela primeira vez juntos, assim afirmando diante de Deus o seu compromisso de servirem a Cristo aqui nesta igreja local. E nesse ensejo já com grande gratidão, eu gostaria de chamar o pastor Tiago Cavaco e o pastor Felipe para falar um pouco da história da Igreja Batista da Margem Sul. Graça e paz, queridos irmãos. É uma alegria poder fazer parte desta tarde e por isso saúdo de uma maneira especial os irmãos da Igreja Evangélica do Feijó e os irmãos da Igreja da Margem Sul que hoje se preparam para serem integrados nesta igreja. Eu não vou falar muito de história, mas há um texto que eu quero partilhar muito brevemente convosco em João, no capítulo 10, do verso 11 até ao verso 14, diz assim, é o Senhor Jesus que diz estas palavras, e ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas igrejas sou conhecido. Pastor Diego, pastor Luís, este foi o texto que hoje foi pregado lá na Lapa, eu não vou voltar a pregá-lo, mas há uma coisa que eu queria dizer, tendo em conta a história destas duas igrejas, a história mais antiga da igreja aqui no Feijó e a história mais recente da igreja na Margem Sul. Hoje, de um modo geral, nós não queremos ser ovelhas. A ovelha não é um animal popular que nos inspire, mas pelo facto de Jesus se apresentar como um bom pastor, nós não devemos ter vergonha de sermos ovelhas do seu rebanho. Em primeiro lugar, porque Jesus dá a vida por nós. É o que a palavra nos diz. Em segundo lugar, o texto também nos diz que nós vamos correr riscos. Vamos ter de lidar com pessoas que são como mercenários e outros que são como lobos e outros ainda que são como ladrões e assaltantes. O melhor que nos pode acontecer é, ao sermos ovelhas do bom pastor que Jesus é, nós sabermos que nos foi dada uma capacidade especial de reconhecermos a voz do pastor. Esta voz do pastor que Jesus é, não pode ser reconhecida sem a palavra estar no centro. E por isso é uma alegria para mim estar aqui e ver o que está aqui a acontecer. E quero só chamar a vossa atenção para outro detalhe que está na vossa história, hoje, no encontro das duas comunidades. Às vezes, quando nós somos uma igreja jovem, e já passei por essa circunstância, nós temos tantos sonhos acerca de ser uma igreja jovem que não estamos atentos às necessidades das outras ovelhas que estão ao nosso lado e que não têm essa experiência de novidade. Então isso também aconteceu com a nossa história há uns anos, quando uma igreja mais antiga pediu a nossa ajuda. E naquela altura, nós que estávamos num grupo em São Domingos de Benfica, não nos apetecia perder os nossos sonhos de juventude para ajudarmos aqueles irmãos que estavam lá naquele bairro da Lapa a precisar da nossa ajuda. Mas o Senhor conduziu-nos
não somente a nós darmos atenção às palavras do bom pastor, mas a ganharmos mais cuidado para com as ovelhas que estavam ao nosso lado. E por isso, quando eu hoje vejo esta história a ser repetida aqui pela nossa Igreja Filha, a nossa alegria é muito grande. Porque significa que vocês têm estado atentos não só ao bom pastor, mas como às ovelhas do bom pastor. Eu sou daqueles que acredita que o que está a acontecer hoje vai ter de acontecer com muitas outras igrejas no nosso Portugal evangélico. Porque há muitas igrejas que precisam de ajuda de comunidades que estão a nascer. Não queremos que a nossa novidade nos impeça de sermos cuidadosos com a obra que o Senhor já está a fazer há tantas décadas no nosso país. Este é um dia de festa, de refundação, de grande alegria. Que o Senhor abençoe a Igreja Evangélica no Feijó, agora engrandecida pelos irmãos na Margem Sul. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Amém. Hoje é um dia de muita alegria, como o pastor Tiago acabou de partilhar. É um dia de muita gratidão também. Eu quero apenas partilhar mais um texto bíblico, porque não há nada melhor do que nós partilharmos a palavra do nosso Deus. Eu quero ler 4 versos na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1. Do verso 3 ao verso 6, o apóstolo Paulo escreveu assim: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós em todas as minhas orações, com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou certo disto: aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Esta é uma carta cheia de alegria e de gratidão do apóstolo Paulo, e que melhor lugar para nós hoje marcarmos esta data em que a Igreja Evangélica do Feijó e a Igreja Batista na Margem Sul se fundem numa só. É uma obra extraordinária que o Senhor está a fazer. Nós acreditamos, como o pastor Tiago acabou de dizer, que não só acontecerá aqui, mas que acontecerá em muitos mais lugares do nosso país. E nós oramos. Assim como o apóstolo Paulo se dedicava a orar e a suplicar ao Senhor por aqueles cristãos em Filipos, nós que plantámos a Igreja da Margem Sul há quase 7 anos, em 2019, em janeiro, naquela primeira reunião na casa da família Xavier, hoje, em que esta Igreja Filha já abandonou a casa dos pais, o nosso coração continua de algum modo ligado a esta comunidade e por isso as nossas orações continuam dirigidas aos irmãos aqui agora reunidos no Feijó. E eu quero apenas chamar a vossa atenção e destacar aquilo que é a certeza do apóstolo Paulo neste texto, que a obra não começa nem termina connosco. A obra começa e termina com o Senhor. Ele é o Senhor da Igreja, não são homens, não são mulheres, e nós estamos à disposição daquilo que Deus quer fazer connosco. Do início até ao fim, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Que o Senhor vos abençoe, queridos irmãos. Amém. Boa tarde a todos. Boa tarde. É tarde. Na sexta-feira passada, o pastor Diego e o pastor Luís tivemos uma reunião aqui em que estamos a falar sobre a preparação desta reunião e então o pastor Diego disse que devíamos estar atentos porque o diabo vai estar muito ativo. Nestas circunstâncias normalmente está. E esteve realmente muito ativo, porque ele não queria que o pastor, nem eu, pastor Carrelo, estivéssemos aqui esta noite, esta tarde. Mas nós sabemos que com Cristo somos mais que vencedores. Não ouvi? Com Cristo somos mais que vencedores. Amém. Então é um dia de festa. Nós vimos esta casa de oração com corações cheios de gratidão a Deus. Gratidão. Para dar graças por tudo aquilo que Ele tem feito ao longo dos anos, está a fazer agora. A graça com que nós nos temos beneficiado, a misericórdia que nos tem dado. E então é esse o foco desta reunião, desta tarde. Tenho aqui alguns slides só para acompanhar, digamos, um pouco o historial, vou ser breve, da Igreja do 100. E realmente esperamos que esta reunião de celebração seja um tempo de profunda gratidão. Gratidão.
a Deus, louvor a Deus e de renovação espiritual também para alguns. Eu quero começar esta breve contribuição a enfatizar, digamos, que nós queremos celebrar os feitos de Deus para connosco, agradecer, louvar, honrar e glorificar o nosso Deus, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. O Senhor usa-nos a nós, mas a obra é dele. E então, hoje talvez... O Zé está ali? Obrigado. Queremos esta tarde, então, como o salmista, ou que lemos no Salmo 100, celebrar com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Sabemos que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez o seu povo. Entramos em seus átrios com hinos, louvaremos e bendizeremos o seu santo nome. E porquê? Porquê? Porque o Senhor é bom. Eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Aleluia. Quem pode dizer aleluia aqui? Amém. Outra vez, estamos aqui para agradecer as bênçãos do Senhor. A sua graça para conosco, a sua misericórdia para conosco nos últimos 65 anos. Queremos dar graças e queremos reconhecer a sua fidelidade. Sempre. É fiel o Senhor perante cada um de nós e perante o seu povo na coleção da sua igreja. E, portanto, a celebração deste 65º aniversário da Igreja de Feijó convida a recordar algumas coisas, não é? De uma forma muito resumida, porque hoje não há assim tanto tempo. Eu queria dizer isto, eu penso que esta celebração, na realidade, é uma história de amor. Uma história de amor. O amor de Deus pela Igreja de Cristo no Feijó e Missões. Primeiro. E alguns perguntarão, que amor é esse? Talvez podíamos ir para a próxima. E eu quero convidá-los a ver em 1 João, capítulo 4, e versículo 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, e aqui vem o mais importante, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Portanto, sem este amor, nós não estaríamos cá esta tarde. O segundo amor que eu queria referir é o amor dos cristãos por outros. E, portanto, no versículo 11 lemos: Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. São dois pilares fundamentais para entender a história de uma igreja como a nossa, com um historial de 6 décadas e meia. E reparem, esse mesmo amor é o amor que nos junta duas congregações hoje, o 100 e a Igreja da Margem Sul. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta história de amor, também se deve destacar um amor entre dois jovens que aceitaram Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor das suas vidas em 1957. Os irmãos estão a ver essa fotografia, aqui não a vê, mas podem-se confundir que o jovem rapaz parece um pouco com o Elvis, mas não é o Elvis, é o nosso irmão pastor Francisco Carrelo. E a moça que está ao lado não é a Jennifer Lopes, é a minha mãe. Ora bem, estes jovens, Francisco, 22 anos, e a jovem Mabília, de 20 anos, deram sua vida a Cristo em 1957. Um ano depois, em 59, para além de aparecer a pessoa que está a falar consigo hoje, foram consagrados à obra do Senhor a tempo inteiro, há 66 anos. E a Deus toda a glória.
Em 1959, estes jovens obedeceram à chamada do nosso Senhor Jesus Cristo, que encontramos em Mateus, capítulo 28, versículo 19 a 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Estes jovens começaram com um trabalho de evangelização em vários sanatórios e plantaram algumas igrejas, de facto 6. A primeira igreja foi a igreja de Alcaniça, uma igreja que continua ativa hoje, e temos aqui o pastor dessa igreja e a família, bem-vindos. E adicionalmente plantaram mais 5 igrejas. Seguiu, depois de Alcaniça, a igreja do Casal Santo António, Val de Figueiras, 1960, e no mesmo ano começaram a evangelizar de casa em casa no Feijó, que resultou na fundação da Igreja do 100 em 1960. De facto, na Rua do Feijó, onde estivemos como igreja por 12 anos. A igreja cresceu e as instalações tornaram-se insuficientes para a congregação, e essa congregação orou para que Deus providenciasse maiores instalações para a sua igreja. E no dia 12 de outubro de 1972, estamos a 12 de outubro, portanto há 53 anos, inauguraram-se estas instalações, e foi um evento que ficou marcado também em lápide, no salão pequeno perto da entrada da igreja, na qual podemos ler que esta é uma casa para a tua glória, ó Deus da nossa salvação. E, portanto, desde 1972, foi este o propósito da Igreja de Cristo neste lugar, é o propósito que temos hoje e é o propósito que eu sei que temos para o futuro. É para a glória de Deus, graças a Deus, e agradecemos a sua fidelidade por isso. Depois, portanto, vieram a Igreja de Foz da Amora, que foi inaugurada em 1969, a Igreja de Zoia em 1969 também e a Igreja do Raposo em 1970. Agora, a história de cada igreja que foi plantada demonstra claramente a provisão e o propósito de Deus para as suas igrejas locais. Os testemunhos da plantação de cada igreja são realmente formidáveis, mas nós não temos tempo hoje para portanto, descrever o que é que se passou em cada uma deles. Mas talvez, passando à próxima slide, temos uma igreja, vamos dizer que é a primitiva, que estava a caminho da Alcaniça, naqueles tempos do Feijó à Alcaniça, era uma caminhada de 2 horas. Não é? Tivemos várias campanhas de evangelização. Isto foi a inauguração da igreja de Azoia, a inauguração da igreja do Feijó, em 1972, e depois a próxima slide mostra-nos realmente um reflexo daquilo que se passou em 1974 com o livramento desta igreja. Ao longo destas mais de 6 décadas, pela graça do Senhor, este trabalho do 100 trouxe a palavra de Deus através da pregação fiel da palavra, através do testemunho cristão, através da dedicação, fidelidade, sacrifício de muitos crentes, obediência à palavra e à chamada ao ministério, através da visitação, oração, perseverança e confiança nas promessas de Deus. A Igreja de Cristo trouxe a palavra de Deus a milhares de pessoas, dos quais muitos aceitaram Cristo como o seu Senhor e Salvador. Louvado seja o Senhor. Louvamos a Deus pelo testemunho fiel e frutífero que o 100 tem dado ao longo de tantas décadas e pela forma com que tem abençoado tantas vidas. Temos aqui algumas estatísticas, para sermos breves. Portanto, ao longo dos últimos 65 anos, registámos a plantação de 6 igrejas. Ao longo dos últimos 65 anos, 25 membros foram enviados do 100 para as escolas bíblicas e consagrados à obra do Senhor, a tempo inteiro,
para campos missionários vários em Portugal e no estrangeiro. Outra vez, a Deus seja toda a glória. Durante os últimos 65 anos, 60 pessoas casaram-se nesta igreja. 60. E vamos continuar com essa boa norma, porque para o mês que vem temos mais uma. Centenas de crentes batizados, os primeiros missionários enviados pela missão European Missionary Fellowship, que está associada também a esta igreja. E aqui podemos ver no site da IMF que os primeiros missionários que saíram da IMF para a Europa, e mais especificamente Portugal, foi o nosso irmão Jaime Vieira, o nosso pastor Carrelo e o pastor Burson. Portanto, dezenas de bebés apresentados ao Senhor, graças a Deus. Numerosas viagens missionárias a várias zonas de Portugal e do estrangeiro, participação em várias conferências nacionais e internacionais, dezenas de excursões de congregação, e do 100 também partiram para o Senhor centenas de irmãos e irmãs, que foram um testemunho à comunidade aqui ao redor daquilo que Deus tem feito nesta igreja e a convicção que estas pessoas iam estar com o Senhor. Em termos de associações, esta igreja tem tido uma relação com a Aliança Evangélica, a União Bíblica, Sociedade Bíblica, com a CIP, com a IMF, ASPEC, Mocidade para Cristo, Escola Bíblica do Tchal. E agora vamos ter também com o Seminário Buçal. Agradecer ao Senhor pela colaboração de tantos irmãos ao longo dos anos, que incluem nosso irmão Rui Branco e família, que está connosco hoje, nosso irmão Vítor de Encarnação e família, que também está aqui, nosso irmão Amílcar Martins e família, Reganha Pereira, nosso irmão António Dias e família, que estão aqui, nosso irmão João Artur Pereira e família, que não podem estar, mas foram convidados, nosso irmão Otávio Godinho, que já não está connosco, os nossos irmãos José António Xavier, da Omeca, nosso irmão Orlando Luz e o Dr. Samuel Farcloth, também já partiu para o Senhor. Graças a Deus pelo fiel apoio que estes irmãos nos têm brindado ao longo destes anos. Salientar também, em particular, a dedicação à obra do 100, ou no 100, nas últimas décadas, o nosso ancião Vítor José Prates, que está connosco, nossa irmã Maria do Carmo, também connosco, nossa irmã Helena Carvalho, a irmã Rosa Maria Esteves, a irmã Ana Maria Cardoso e há mais. E muito mais irmãos que o tempo não nos permite nomear por agora, mas somos gratos ao Senhor pelos membros que já passaram e atualmente fazem parte da congregação do 100, mas também quero transmitir o nosso agradecimento e alegria ao Senhor por aqueles irmãos e irmãs que hoje se unem como membros ao 100. A Deus toda a glória. As nossas petições a Deus, muitas vezes, são um pouco moldadas pelas nossas próprias limitações. Eu acho que todos nós temos tido essa experiência. Mas a palavra de Deus nos confirma em Efésios 3, versículo 20 a 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, ou muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Nós pedimos pequeno, mas o Senhor tem outras ideias. E então, nos últimos anos, a congregação do 100 tem vindo a pedir ao Senhor que nos enviasse um pastor. Talvez um pastor que tenha uma família, uma pessoa mais jovem, para liderar o trabalho a futuro e para a sua glória. Conforme a sua palavra, o Senhor enviou, não um pastor, enviou 2 pastores, e com as suas respectivas famílias, que estão a crescer, e mais de 50 crentes para as suas famílias, ou seja, com as suas famílias, para tornarem-se membros do 100. Portanto, enviou 70 a 80 pessoas, não um pastor com a sua família, graças a Deus.
Portanto, o SEM quer continuar com a obra que Deus nos encarregou, que o Senhor continue a fortalecer o nosso ministério e a usar o SEM como instrumento do seu amor e da sua palavra. Queremos glorificar a Deus através da oração e da adoração. Queremos continuar a missão de servir aos outros, tanto dentro quanto fora da comunidade da fé, o evangelismo. O propósito central desta igreja é compartilhar o Evangelho com os perdidos. Eu estava a ler um artigo no outro dia que falava em termos de 1 bilhão de pessoas que ainda, neste mundo, que ainda não ouviram o nome de Jesus. E há muitos mais que não ouviram o Evangelho de Jesus, mas já ouviram o nome. Portanto, a missão é fazer discípulos de todas as nações, levando a mensagem de Cristo para aqueles que ainda não conhecem o seu amor e a sua salvação. E realmente nós temos visto, através daquilo que o Senhor nos tem providenciado, a possibilidade, para a sua glória, de enviar pessoas aos colégios bíblicos, aos seminários, para entrar num campo missionário. E continuamos com mais força ainda, porque agora com o Seminário do Céu, nós vamos ter essa possibilidade de estender ainda mais essa nossa atividade. Queremos ser uma comunidade de crentes que se amam e que se impõem mutualmente, e este deve ser um lugar onde os crentes crescem no entendimento da palavra de Deus. Em resumo, a Igreja de Deus não existe para satisfazer interesses pessoais ou agendas humanas, mas existe para cumprir os propósitos divinos: adorar, servir, evangelizar, ensinar e viver em comunhão. Quando a Igreja se alinha com estes propósitos, ela se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus para transformar vidas e impactar o mundo. Amém e amém. Temos uma lista muito grande de agradecimento também, em nome da Igreja Batista na Margem Sul. A parceria da Rede Reformada, o nosso seminário Martin Butzer Portugal, os pastores que aqui estão de outras igrejas que servem ao Senhor conosco na mesma visão e filosofia de ministério. Gostaria de citar todos, mas com certeza vou esquecer alguém. No entanto, meus queridos irmãos, muito obrigado pela vossa presença também. Um agradecimento muito especial para os irmãos da Igreja da Lapa, que começaram esse trabalho conosco. Algumas famílias que estão cá hoje começaram o trabalho, ajudaram por um tempo, voltaram para a Lapa. Nós somos muito gratos, nomeadamente o casal que era nosso diácono logo no começo, né? O irmão Sérgio e a irmã Fernanda. Muito obrigado, meus queridos. Eu não sei se eles estão aqui, então eu vi eles, estão por aqui, está aqui na minha frente. Muito obrigado, foi um tempo muito bom. Nesse momento, todos nós nos alegramos com essa união, essa bênção que Deus nos traz de sermos uma só igreja para a glória de Deus aqui. Agradecemos também ao pastor Tyler, que foi por muito tempo parte do nosso presbitério e continua amando, servindo a nossa igreja também com o seu amor, com o seu carinho, a sua família. Muito obrigado, meus queridos. Meus queridos irmãos, louvado seja o Senhor. E nesse ensejo, vamos cantar Tua Fidelidade é Grande. Vamos ficar em pé e louvar ao Senhor.
grande é a tua fidelidade, grande é a tua fidelidade, grande é a tua fidelidade. Graça e paz aos irmãos. Podem sentar. Obrigado. Meus irmãos, nós vamos fazer já de seguida a leitura do Pacto da Igreja. Eu quero relembrar que a leitura é apenas para os membros agora da Igreja Evangélica do Feijó e peço a todos os membros agora da Igreja Evangélica do Feijó, onde se junta a Igreja do Feijó com a Igreja da Margem Sul, que façamos então a leitura todos juntos do Pacto da nossa Igreja. Amém? Vamos ler então. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto. Comprometemo-nos, auxiliados pelo Espírito Santo, a andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta Igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da Igreja, para o auxílio dos pobres e para a propagação do Evangelho em todas as nações. Comprometemos-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo o mundo, a começar pelos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares. Evitar a detração, a difamação e a ira, sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometer-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrar-nos uns dos outros nas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até à morte. Amém. Gostaria de convidar nesse momento o pastor Gilson Santos, que vai trazer a palavra para a nova igreja. Agora, não nova, 65 anos, mas para os novos membros, também para todos nós unidos aqui. Vamos orar nesse momento, enquanto esperamos o pastor Gilson, por esta congregação que serve ao Senhor aqui no Feijó, a Igreja Evangélica, Centro Evangelístico e de Missões do Feijó. Vamos ouvir a palavra de Deus nesta tarde, a primeira palavra de exortação e admoestação para a Igreja de Cristo aqui reunida. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento. Pedimos que o Senhor continue a nos abençoar. Sabemos que não podemos e não conseguiremos manter esse pacto, se não for a Tua graça, pelo poder do Espírito, pela pregação da palavra. E nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, usando mais uma vez nosso querido pastor Gilson Santos, pastor da Igreja Batista da Graça em São José, e que agora, Deus,
está a vir aqui para Portugal também. Somos gratos pelo Deus pela vida dele e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações pela pregação da palavra deste teu servo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e misericórdia sejam multiplicadas aos nossos amados irmãos. Que o Senhor seja com todos. Quero expressar gratidão a Deus pelo privilégio de participar de um momento tão singular. Tempos atrás, na constituição do presbitério da Igreja da Margem Sul, e agora conhecer e desfrutar de tão excelentes instalações aqui na igreja no Feijó, que ora celebra 65 anos. E a constituição desta nova etapa na vida da igreja. Convido a que abrais as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. A palavra que trago tem como título Unidade em Cristo, o chamado da igreja. Efésios, capítulo 4, e se for possível, peço a participação de todos a conservarem o texto bíblico aberto durante o tempo da exposição. Peço-vos agora que imaginem uma orquestra, cada músico com o seu instrumento, cada um com uma partitura distinta, mas todos guiados pelo mesmo maestro. Se cada músico tocar isoladamente, por melhor que seja, o resultado será confusão. Mas se todos seguirem o mesmo movimento da batuta, ouvir-se-á harmonia. Assim é a vida da igreja. Diferentes dons, diferentes ministérios, diferentes personalidades, mas um só Espírito que conduz. É precisamente esse quadro que Paulo nos apresenta aqui em Efésios 4. A unidade da igreja não é fruto do esforço humano apenas, mas um dom divino que deve ser guardado com zelo e vivido com humildade, mansidão e amor. Vejam o chamado à unidade nos versos de 1 a 3. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Observem, Paulo, preso do Senhor, suplica que andemos como é digno da vocação com que fostes chamados. E a unidade começa com atitudes do coração, humildade,
não procurar a nossa glória. Mansidão, que é sujeitar-se, que é responder sem agressividade. Longanimidade, que é paciência duradoura. Amor, que suporta e constrói. Não se trata apenas de evitar divisões, mas de cultivar ativamente, ele diz, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí nos versos de 4 a 6, ele traz-nos agora o fundamento da unidade. Diz-nos assim: há um só corpo e um só Espírito, com que também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. A unidade, então, observem, irmãos, não é só uniformidade, mas tem um só fundamento, um só corpo, a Igreja de Cristo, um só Espírito, o Espírito Santo, que habita em todos, da parte do nosso Deus Pai, rogado pelo Senhor Jesus Cristo. Um só Espírito que habita em todos. E ainda mais, uma só esperança. A vida eterna, a bem-aventurança que aguarda os filhos do Senhor, que haverão de ser eternamente apacentados pelo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Uma só esperança. Uma só fé. A fé apostólica. A fé que nos foi legada pelos apóstolos do Senhor Jesus. A fé que nos foi transmitida através das páginas inspiradas que nos chegaram dos profetas, dos apóstolos, das palavras santas, maravilhosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma só fé. Isso chega um só batismo, sinal da incorporação no corpo. Nossa aliança formalizada com Cristo. Um só batismo. E um só Deus e Pai de todos. Origem e destino de tudo. Esta cadência de um só recorda-nos, amados irmãos e prezados pastores, que nós não somos ilhas. Vivemos enraizados numa mesma realidade espiritual, que ultrapassa diferenças culturais, sociais ou pessoais. E agora vejam a diversidade dos dons.
dos versos de 7 a 12. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Falamos da unidade, mas ela não anula a diversidade, que capítulos atrás o apóstolo dirá que faz parte da multiforme graça de Deus, a diversidade. A unidade, pelo contrário, valoriza a diversidade. Observem, Cristo deu dons aos homens, e isto chega a ofícios, isso chega a serviços, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E a fidelidade aqui é exatamente nós nos lembrarmos que a finalidade não é criar status, não é criar categorias, hierarquias, mas é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, cada dom generosamente dispensado pelo Senhor Deus, pelo Espírito Santo, a igreja existe para servir, não para exaltar quem o possui. A igreja é edificada quando todos contribuem, cada qual com o dom que recebeu. E ninguém é tão pobre que não tenha, da parte do Espírito Santo, uma expressão de graça. E ninguém é tão rico que não tenha o que receber. É maravilhoso podermos servir na diversidade de dons. E aí ele nos chama, em quarto lugar, ao crescimento rumo à maturidade. Veja os versos de 13 a 16. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, da qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Peço que observes. A unidade tem um alvo. É chegarmos todos
à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E o oposto disso é ser menino. E há textos nas Escrituras em que o Senhor nos recomenda ser meninos, sermos pequeninos. Entretanto, aqui observem, a acepção é necessariamente negativa. Não sejamos meninos, levados em roda por todo o vento de doutrina. O corpo amadurece quando cresce em verdade e em amor, seguindo a Cristo como cabeça. E Paulo conclui com a belíssima imagem: todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Meus irmãos, a unidade é dom e responsabilidade. Deus concede, nós guardamos. A diversidade não ameaça a unidade, mas enriquece-a. Cada um é chamado a servir. A maturidade espiritual é fruto deste crescimento conjunto, não isolado, mas conjunto, como igreja. E a igreja só é saudável quando Cristo é a cabeça, a referência de tudo. A imagem da orquestra volta aqui a ser útil. Cristo é o maestro. O Espírito Santo talvez se possa comparar à ação de uma batuta invisível, que vai nos promovendo movimento, direção, discernimento, consolidando a nossa comunhão. A palavra, a nossa partitura. Nós, os músicos. E quando tocamos juntos, o mundo pode ouvir a nossa melodia. Hoje, essa palavra encontra eco especial na realidade que celebramos. A constituição formal desta igreja na margem sul de Lisboa. Agora nascida de duas comunidades, que agora se tornam uma só. E é um momento de alegria, mas também de desafio, porque certamente há duas histórias distintas, duas trajetórias de fé, duas genéticas espirituais encontram-se agora sob o mesmo Senhor. E é precisamente aqui que Efésios 4 ganha vida. Procurai guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, irmãs, a unidade que hoje se inaugura não será mantida na uniformidade, mas por amor, não por semelhanças estritas, mas por compromisso, não por um consenso permanente, mas por fidelidade a Cristo. Poderá haver diferenças de estilo, de sensibilidade, de experiência. Mas chegamos agora a este ponto.
Se Cristo for o centro, se o Espírito for o laço, e se o amor for o caminho, esta nova igreja será sinal vivo da graça de Deus na margem sul de Lisboa. Que os mais antigos acolham os mais novos com ternura. Que os mais novos honrem os antigos com respeito. E que todos olhem na mesma direção, sob a mesma cabeça. Guardemos, pois, a unidade, não como algo frágil e superficial, mas como testemunho vivo de que o Deus Trino habita entre nós. Que o Senhor nos abençoe. Vamos falar com Ele. Senhor, ajuda-nos a viver com humildade, com mansidão, com paciência, com amor, guardando a unidade do Espírito. Que Cristo seja sempre a cabeça da igreja e que cada dom, cada história, cada face, cada caminho percorrido, agora seja usado para a edificação do corpo. Faz-nos crescer em maturidade, para que este mundo carente veja em nós o reflexo da Tua glória e da Tua majestade. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, vamos cantar Não Mais Eu, mas Cristo em mim. Vamos ficar em pé e louvar ao Senhor. Eu gostaria de convidar o irmão João que já viesse aqui à frente. Dom de Deus, Jesus meu Redentor, não há do céu maior prova de amor. Pela justiça do Pai se satisfaz, amor sem fim, profunda e imensa paz. Eu cantarei, espero só em Cristo. O que eu sou está preso ao que Ele é. Oh, que estranho e divino, oh, que belo destino. Não mais eu, mas Cristo em mim. A noite é escura, mas não estou mais sozinho, pois junto a mim Jesus caminhará, e lutarei na força e na fraqueza. Com meu clamor, seu poder brilhará. Eu cantarei, é bom o meu pastor. Quando eu clamar, não
já tem o seu perdão. Certo céu, o preço pago foi, seu próprio sangue verteu pra me espiar e ressurgiu pra morte sepultar. Eu cantarei, a culpa foi vencida. Jesus é pra sempre o meu clamor. A corrente quebrou, cantarei, livre sou, não mais eu, mas Cristo em mim. A cada passo irei seguir Jesus, pois prometeu a casa me levar. A cada dia me santificará, até no trono alegre o contemplar. Eu cantarei, espero só em Cristo, a sua glória sempre irei louvar. Quando Deus me chamar, ainda assim vou cantar, não mais eu, mas Cristo em mim. Eu cantarei, espero só em Cristo, a sua glória sempre irei louvar. Quando Deus me chamar, ainda assim vou cantar, não mais eu, mas Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Os irmãos podem se sentar. Parte dos pastores. Portanto, vamos ler a investidura ao Ministério Pastoral dos pastores Diego Lopes e Luís Sousa. Eu vou fazer uma pergunta e eles responderão. Reafirmas a tua fé em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador pessoal? Sim, reafirmo. Acreditas que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, totalmente confiáveis, plenamente inspiradas pelo Espírito Santo, a regra suprema, definitiva e única, infalível de fé e prática? Sim. Sim. Acreditas sinceramente que a confissão da fé e o pacto agora firmado por esta Igreja contém a verdade ensinada nas Sagradas Escrituras? Sim. Sim.
Concordas com o governo e a disciplina da Igreja Evangélica do Feijó? Sim. Sim. Prometes submeter-te aos teus colegas presbíteros no Senhor? Sim. Sim. Foste levado, tanto quanto conheces do teu próprio coração, a aceitar o cargo de pastor por amor a Deus e desejo sincero de promover a sua glória no Evangelho do seu Filho? Sim. Sim. Prometes ser zeloso e fiel na promoção das verdades do Evangelho e da pureza e paz da Igreja, independentemente da perseguição ou oposição que possa surgir contra ti por causa disso? Sim. Sim. Serás fiel e diligente no exercício de todos os teus deveres como presbítero, sejam eles pessoais ou relacionais, privados ou públicos, e esforçar-te-ás pela graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho no teu modo de vida e em andar com piedade exemplar perante esta congregação? Sim, com a ajuda de Deus. Sim, que o Senhor me ajude. Portanto, esta parte é para a congregação. Eu pedia aos membros da Igreja para levantarem-se, por favor. Todos os membros, por favor. Vocês agora, membros da Igreja Evangélica do Feijó, reconhecem e recebem publicamente estes homens como presbítero, composto por Francisco Carrelo, Diego Lopes e Luís Sousa, como dádiva de Cristo para esta igreja local? Vocês vão amá-los e orar por eles no seu ministério e trabalhar juntos com eles, com humildade e alegria, para que, pela graça de Deus, se cumpra a missão da Igreja, dando-lhes toda a honra e apoio devido na liderança para o qual o Senhor os chamou, para a glória e honra de Deus. Amém. Que Deus nos ajude nesse momento. Eu gostaria de pedir que os irmãos se assentem. Gostaria de chamar os pastores que estão aqui presentes para um momento de intercessão. Por favor, venham aqui à frente. E nós estaremos ali à frente, os irmãos aqui embaixo, mesmo do meu lado esquerdo. Eu gostaria então de pedir ao pastor Tiago que ore pelo novo presbitério, um sinal de intercessão para os novos pastores dessa congregação. Tiago Oliveira. Venham todos, por favor, os pastores estão aqui presentes, por favor. Desde já agradeço a presença dos irmãos, pastores que vieram de longe, de perto, né? Temos aqui o pastor Domingos da Igreja Dom, temos o Tyler, temos os irmãos, o pastor Manuel, recentemente ordenado, pastor Vitor Cordeiro, da Igreja Batista de Pombal, o pastor Edvânio conosco também, e o pastor Gilson. Muito obrigado pela vossa presença, e nesse momento nós vamos descer e o pastor Tiago Oliveira vai interceder por esse novo presbitério.
Pai do céu, nós vimos a Ti porque Tu és o único Deus. Vimos a Ti porque somos Teus filhos. A Igreja é composta por todos aqueles que Tu salvaste no Teu Filho Jesus. A Igreja não nos pertence, nem pertence aos seus pastores. A Igreja pertence ao sumo pastor, o Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que vimos a Ti e pedimos uma unção especial. Uma unção para Diego, Luís, Francisco. Eles foram reconhecidos por esta Igreja e eleitos por esta Igreja. Mas Tu és o pastor. É por isso que nós pedimos que Tu os possas ungir com o Espírito Santo, para que eles possam ter uma capacidade que não vem deles. É uma capacidade e um poder que é exclusivamente Teu. E é nessa confiança, na confiança que Tu capacitas aqueles que Tu chamas, nós estamos certos que vais trabalhar através deles nesta Igreja. Ó Pai, nós Te pedimos que Tu os possas proteger do mal. Protege-os do pecado, protege-os da tentação. Que eles sejam um exemplo para esta Igreja. Um exemplo como esposos. Um exemplo como pais. Um exemplo na forma como se comportam. Um exemplo como vivem. Um exemplo como Te amam e amam esta Igreja. Oh, Pai, nós Te pedimos estas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém. Afinal, hoje é dia do Senhor. E nesta igreja, palavra que não falta. Nós teremos o privilégio de ouvir agora a exortação que é para o presbitério, ao mesmo tempo que edifica toda a Igreja de Cristo. Conosco está o pastor Tiago Oliveira, que alguns irmãos não sabem disso, mas ele é o culpado de eu ter vindo para Portugal. Eu não sei se ele lembra disso de uma conversa. Eu estava dizendo que eu fui pastor de uma igreja portuguesa em Germiston, na África do Sul, outra no Canadá, e ele ia brincar comigo e disse: ó Diego, há português em Portugal também. E a partir daquele momento nos tornamos amigos e pela graça de Deus servimos juntos também no seminário, na Rede Reformada. É um grande exemplo para mim e com certeza Deus vai usá-lo para falar com a nossa igreja nesta noite. Pastor Tiago, por favor. Graça e paz, queridos irmãos. Trago as saudações da Primeira Igreja Batista de Lisboa. Quero que saibam que oramos por vocês regularmente, enquanto igreja, e agora estendido a esta nova igreja que se torna uma. Quero que saibam que as nossas orações estão sempre presentes. Temos uma grande alegria de podermos ser parceiros em favor do Evangelho. E porque o nosso tempo é curto, deixem-me convidar-vos a abrir as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Foi-me pedido para dar uma palavra de exortação aos pastores desta igreja. Quero apenas ler um verso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4,
versículo 16. Diz-nos assim a palavra de Deus: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Deixem-me dar apenas um pouco de contexto enquanto pensamos sobre esta exortação. Paulo escreveu esta carta ao seu filho na fé, Timóteo, que era pastor na cidade de Éfeso. Esta carta foi escrita porque Paulo estava preocupado, porque havia naquela igreja falsos mestres que estavam a ensinar coisas erradas. Não sabemos bem os detalhes deste ensino, deste falso ensino, mas Paulo diz-nos nesta carta, e ele fala acerca de fábulas e genealogias intermináveis que produziam questões e contendas e que levavam a práticas que Deus não requeria. Lemos, por exemplo, a proibição de casamento e o de comer certas comidas. Ou seja, notem que independentemente dos detalhes do falso ensino, era o Evangelho que estava em causa e estes falsos ensinos tinham consequências práticas na santidade da Igreja. Mas agora notem que nesta carta, talvez o mais surpreendente é a forma como Paulo combate estes falsos mestres. Porque quando o Evangelho estava em causa e as consequências eram visíveis na santidade, na vida daquela igreja, Paulo escreve a Timóteo com estas palavras. Vejam no capítulo 3, os versículos 14 e 15. Vejam como nos pode parecer surpreendente a forma como Paulo responde a este problema. Ele diz: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Notem isto, a igreja estava doente e Paulo, como médico, dá uma receita. E a receita que ele dá é uma boa eclesiologia. É a receita que ele dá para o problema do falso ensino. A doutrina da igreja é a forma estabelecida por Deus para proteger o Evangelho e promover a santidade. Entendem? De que quando entendermos mal o que é uma igreja, quando entendemos mal a forma como Deus nos chama a viver enquanto igreja, nós falhamos em proteger, por um lado, o Evangelho, é o Evangelho que fica em causa, com consequências para a nossa vida de santidade. E entre outras coisas desta doutrina da igreja, da forma como a igreja deve viver e se deve organizar, Paulo escreve acerca da sua liderança. No capítulo 3, antes de escrever estas exortações, Paulo já tinha falado sobre as qualificações de um presbítero. Para agora, no capítulo 4, ele dá instruções, as instruções que nós acabamos de ler. Queridos pastores, Diego, Luís, Francisco, bons pastores protegem o Evangelho e promovem a santidade. A vossa função para com esta igreja e perante Deus é proteger o Evangelho e promover a santidade. E por isso é exatamente esta a exortação. Vejam mais uma vez o versículo 16 no capítulo 4. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Como é que os pastores podem salvar-se a si mesmos e aos que os ouvem? Cuidando de si mesmos e do ensino na igreja. Deixem-me começar pela doutrina. Queridos pastores, tenham cuidado da doutrina. Esta exortação não nos deve surpreender de todo no contexto desta igreja, porque havia falso ensino. Porque foi exatamente essa a razão pela qual Paulo escreveu esta carta. Vejam logo no capítulo 1, versículo 3. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso para advertirdes a alguns que não ensinem outra doutrina. A doutrina continua hoje, se pensarem em ser uma palavra incomodativa, porque a doutrina ou o ensino correto pressupõe que existe uma verdade e que tudo aquilo que não é verdade é mentira. Mas ao mesmo tempo notem também que uma parte incomodativa nesta carta é que Paulo mostra que os principais problemas e desafios que a igreja tem de viver não estão lá fora,
não tem a ver com o que o mundo faz em relação à Igreja, mas na forma como a Igreja vive e nos problemas que surgem no meio dela. Ele tinha avisado os pastores daquela Igreja no passado. Se os irmãos lerem em Atos 20, os versículos 29 e 30, quando Paulo, depois de sair de Éfeso, chama os presbíteros para falar com eles, diz-lhes assim: pois eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Amados pastores, Diego, Luís, Francisco, eu oro para que tenham cuidado da doutrina. É vossa responsabilidade pastorear este rebanho que vos foi confiado, mas o rebanho não vos pertence, ele pertence a Cristo. Cabe-vos ensinar todas as coisas que Jesus ensinou. Cabe-vos proteger este rebanho do falso ensino. E para isso é necessário, como Paulo exorta a Timóteo na segunda carta, que vocês possam manejar bem a palavra. Por isso vejam o versículo 13 do capítulo 4. Persistam em ler, exortar, ensinar. Essa é a vossa tarefa primordial enquanto pastores. Cabe-vos ensinar a palavra com verdade, ensinar a palavra com amor, ensinar a palavra com sabedoria. Tenham coragem para afirmar tudo o que a palavra afirma, mas também apenas o que a palavra afirma. Que o vosso ensino resulte do vosso amor, não para vanglória, mas do vosso amor a Deus e à sua Igreja. Um ensino verdadeiro, mas um ensino que seja para o bem daqueles que vos ouvem. Isto significa que o vosso ensino deve ser sábio. Não sejam como um martelo para o qual tudo é um prego. O objetivo da doutrina, do ensino, não é apenas informação, é transformação. O objetivo do vosso ensino deve ser proteger o Evangelho e promover a santificação. E por isso, ponto número 2, tenham cuidado de vós mesmos. A Bíblia ensina-nos que o ser humano foi criado à imagem de Deus. A imagem é uma representação, é um reflexo de alguma coisa. Essa é a natureza humana. É assim que nós aprendemos e nós crescemos. Nós somos, por natureza, seres de imitação. Não interessa o quê, mas nós sempre imitaremos alguma coisa, porque fomos criados dessa forma. E por isso o ministério pastoral deve ser um ministério que se baseia num convite à imitação. Entendam? O ministério pastoral deve ser um ministério que se baseia num convite à imitação. Paulo escreveu assim à igreja em Corinto, 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Mas este modelo não era apenas porque ele era apóstolo, porque ele depois escreveu a Timóteo, e nós lemos neste capítulo 4, versículo 12, ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o quê? Sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Na segunda carta a Timóteo, Paulo ainda vai escrever e vai pedir a de Timóteo isto: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idóneos para também ensinarem outros. Entendem? Paulo imita Cristo e convida Timóteo a imitá-lo a ele, como ele imita Cristo. E este é o modelo que Timóteo deve seguir com outros. E é um modelo que continua hoje a ser confiado aos pastores. Amados pastores, Diego, Luís, Francisco, vocês são a referência visível de Cristo para esta igreja. Entendam a responsabilidade que vos foi confiada. Pensa nesta verdade por alguns momentos. Pensa nesta verdade com temor e tremor. O modelo que temos nas Escrituras é este: ser exemplo dos fiéis. Paulo diz: manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Pensa nestas coisas. Ser o exemplo na palavra. Ser o exemplo no trato. Ser o exemplo no amor. Ser exemplo no espírito. Ser exemplo na fé. Ser exemplo na pureza. Deixa-me perguntar-te isto.
És capaz de dizer que o teu modelo de ministério é um convite à imitação? Convidas outros a imitar-te a ti como tu imitas a Cristo? Consegues em consciência convidar a tua igreja a imitar-te? Eu penso que todo o pastor sincero corará perante tamanha afirmação. Mas deixem-me dizer ao mesmo tempo que não parece que as Escrituras nos permitam outro modelo. Nós precisamos de abraçar esta vocação porque ela é bíblica. Não é por acaso que alguém disse que nenhuma igreja poderá crescer acima dos seus pastores. Não porque os pastores são super-humanos, mas porque os pastores não apenas ensinam, como devem ser o exemplo para as suas igrejas. Um exemplo digno de ser imitado. E é por isso que eu oro para que Deus vos capacite para esta tarefa que está muito para além das vossas capacidades. E termino com salvação. Vejam mais uma vez o versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo não defende aqui que Timóteo tenha capacidade em si mesmo para salvar ninguém. Amados pastores, Diego, Luís, Francisco, vocês não são Cristo. Vocês não são os salvadores desta igreja. Cristo é o salvador desta igreja. É exatamente assim que a carta começa. Ele fala acerca de Deus, o nosso Salvador, e Cristo, a nossa esperança. Vocês não são nem o Salvador, nem a esperança desta igreja. Cristo é. Mas dito isto, notem isto, Deus usa meios para cumprir os seus planos na sua soberania. E nos planos de Deus, os pastores são um meio que Deus usa para a salvação do seu povo. É através do vosso ensino, é através do vosso exemplo que Deus deseja não apenas salvar-vos a vocês, como aos que vos ouvem. Amados pastores, Diego, Luís, Francisco, a palavra de Deus é uma lembrança, ao mesmo tempo deve ser um encorajamento. É uma exortação para uma vida de fidelidade e de cuidado. A responsabilidade é de serem um exemplo para a igreja e terem cuidado do ensino. Isso não deve ser tomado por vós como um fardo pesado. Deve ser tomado com temor e tremor, mas não como um fardo, mas um privilégio sagrado. É a maneira pela qual Deus, na sua infinita sabedoria, imaginem a forma e o meio que Deus determinou e escolheu para edificar a sua igreja e para salvar muitos. Saibam disto, queridos pastores. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Vamos orar. Pai do céu, nós mais uma vez vimos a Ti para colocar nas Tuas mãos a vida do Diego, a vida do Luís, a vida do Francisco, pastores que deste a esta igreja. Ó Pai, nós sabemos que eles são meros homens. Nós sabemos que eles não são perfeitos. Mas sabemos que esta igreja os reconheceu por causa do seu exemplo. Que esta igreja reconheceu que tu os chamaste para os pastorear. E por isso nós pedimos mais uma vez que os capacites de forma sobrenatural. Que seja o Espírito Santo através deles a trabalhar nesta igreja. E que tu, na tua muita graça, possas superar todas as suas fraquezas e pecados, mas que ao mesmo tempo os capacites para serem um exemplo. Nós oramos estas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e cantar Olhando para Cristo, já encerrando o nosso culto de adoração ao nosso Deus, nesse momento solene também de pacto e investidura. Vamos cantar Olhando para Cristo, grande autor da salvação.
grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volto o meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Gilson, pastor Tiago, pela palavra pregada. Pastor Tiago Cavaco, pastor Felipe trouxeram uma palavra também. Irmão João, muito obrigado por esse momento tão importante para a vida da nossa igreja. Vamos encerrar. Pastor Luiz vai orar encerrando e logo após temos... Meus queridos irmãos, não se esqueçam, temos ali comida, bebida, ainda podemos desfrutar da comunhão uns dos outros mais um bocadinho. Amém? Fiquem para conversar uns com os outros, rever os irmãos e continuarmos esta celebração em alegria. Celebração para a glória do Senhor Jesus. Vamos então orar. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre esta igreja aqui no Feijó, mas também sobre toda a verdadeira igreja de Cristo sobre a terra, que hoje anuncia a palavra da salvação em Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado.